Além de ser um político importante brasileiro, Ronaldo Caiado sabe viver a vida. Mas você já parou para pensar como vive esse político? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Ronaldo Caiado. Carreira. Nascido em Anápolis, Goiás, no dia 25 de setembro de 1949, dentro de uma das famílias mais influentes da política goiana, Ronaldo Ramos Caiado é um político brasileiro. A família Caiado possui raízes históricas no coronelismo rural e ocupou cargos importantes no estado desde o início do século XX. Essa herança política ajudou a construir sua entrada na vida pública, mas também criou críticas sobre oligarquia e concentração de poder. Antes da política, Caiado construiu carreira na medicina. Formou-se médico pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especializou-se em ortopedia e cirurgia da coluna na França e chegou a atuar como professor universitário. Mesmo assim, sua projeção nacional começou no agronegócio. Durante os anos 80, virou uma das principais lideranças da União Democrática Ruralista, conhecida como UDR, organização criada para defender grandes proprietários rurais durante os debates sobre reforma agrária no Brasil. A atuação agressiva e o discurso firme fizeram Caiado ganhar notoriedade nacional como símbolo do ruralismo conservador. Em 1989, disputou a presidência da República pela primeira vez. Apesar de receber menos de 1% dos votos, a candidatura ajudou a consolidar seu nome na política nacional. Depois disso, construiu longa trajetória parlamentar. Foram 5 mandatos como deputado federal, atuação forte na bancada ruralista e, posteriormente, um mandato como senador por Goiás. Ao longo da carreira, Caiado ficou conhecido por discursos duros contra governos de esquerda, defesa do agronegócio, pautas conservadoras e críticas ao aumento de gastos públicos. Também ganhou destaque durante o impeachment de Dilma Rousseff e, posteriormente, no debate político nacional envolvendo o bolsonarismo. Em 2018, venceu as eleições para governador de Goiás ainda no primeiro turno. No governo, passou a construir uma imagem diferente da fase mais radical da UDR. Começou a se apresentar como gestor técnico, austero e focado em resultados sociais. Programas habitacionais gratuitos, investimentos em segurança pública e o discurso de combate às mordomias passaram a ser usados como pilares da sua narrativa política. Uma das ações mais divulgadas foi o leilão de carros oficiais de luxo para ajudar no custeio do Hospital Materno Infantil de Goiânia. Além disso, o programa Pra Ter Onde Morar entregou milhares de casas gratuitas em dezenas de municípios goianos, fortalecendo a imagem de governo próximo da população. Mas a trajetória também acumula polêmicas. Caiado enfrentou críticas por nomeações de parentes no governo, acusações de coronelismo moderno, defesa da extração de amianto em Goiás e um processo de inelegibilidade relacionado às eleições municipais de Goiânia, posteriormente revertido pela Justiça Eleitoral. Depois do enfraquecimento político de Jair Bolsonaro e da fragmentação da direita, Caiado iniciou movimentações nacionais para disputar a presidência em 2026. Mudou parte de sua base operacional para São Paulo, aproximou-se de empresários, entrou no PSD de Gilberto Kassab e passou a defender uma direita mais moderada, técnica e institucional. Hoje, Ronaldo Caiado tenta transformar sua experiência regional em um projeto nacional. Para aliados, ele representa estabilidade, gestão e experiência. Para críticos, continua sendo um símbolo do conservadorismo rural tradicional que domina Goiás há décadas. Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dele? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para continuar acompanhando e sabendo tudo. Vida pessoal. Quem é Ronaldo Caiado fora da política? Apesar da imagem pública de político duro, conservador e ligado ao agronegócio, a vida pessoal de Caiado também é marcada por tradição familiar, perdas pessoais e forte influência histórica dentro de Goiás. Os Caiado participaram da formação política e econômica do estado durante várias gerações, principalmente ligados ao setor rural e ao antigo coronelismo goiano. Essa herança ajudou a moldar tanto sua personalidade quanto sua trajetória pública. Antes de ganhar projeção política nacional, Caiado construiu carreira como médico ortopedista e professor universitário. Mesmo depois de entrar na política, sempre tentou manter a imagem de homem disciplinado, técnico e ligado ao trabalho. Na vida familiar,
É casado desde os anos 90 com Gracinha Caiado, uma das figuras mais próximas de sua atuação política e social. Gracinha ganhou destaque principalmente por programas sociais desenvolvidos em Goiás e pela presença constante ao lado do governador em agendas públicas. O casal teve 4 filhos. Um dos momentos mais difíceis da vida pessoal de Caiado aconteceu em 2022, quando seu filho mais novo morreu aos 40 anos em Goiás. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. O episódio gerou grande repercussão política e emocional, e o governador publicou diversas homenagens públicas ao filho nos anos seguintes. Mesmo tentando fortalecer a imagem de gestor moderno e moderado, Caiado também enfrenta críticas relacionadas à própria origem política. Adversários frequentemente associam sua trajetória ao coronelismo rural, à concentração de poder familiar e à nomeação de parentes para cargos públicos dentro do governo estadual. Além disso, sua ligação histórica com a bancada ruralista e a antiga União Democrática Ruralista continua sendo alvo de críticas de setores ligados à esquerda e aos movimentos sociais. Agora você deve estar pensando, então Caiado tenta equilibrar tradição e modernização? Exatamente. Boa parte da estratégia política dele gira em torno disso, manter a força do agronegócio e da direita conservadora, enquanto tenta transmitir uma imagem mais técnica, institucional e nacional. Imóveis. Ronaldo Caiado construiu parte da própria imagem pública associando sua trajetória ao agronegócio e à elite rural de Goiás. Como membro de uma das famílias mais tradicionais do estado, ele sempre esteve ligado a propriedades rurais, fazendas produtivas e imóveis de alto valor ligados ao setor agropecuário. Boa parte do patrimônio declarado pelo governador está concentrada justamente em imóveis e participações rurais. A principal residência oficial de Caiado enquanto governador foi o Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, sede tradicional do governo estadual. O imóvel é um dos prédios políticos mais simbólicos de Goiás e funciona como residência oficial e centro administrativo do executivo estadual. O palácio possui arquitetura clássica, jardins amplos, áreas de recepção para autoridades e ambientes luxuosos utilizados em eventos institucionais. Mas os imóveis que mais reforçam sua identidade política estão ligados ao meio rural. Caiado possui histórico familiar ligado a grandes propriedades agrícolas e pecuárias em Goiás, especialmente fazendas voltadas para a criação de gado e produção agropecuária. Algumas dessas propriedades pertencem há décadas à família Caiado e ajudam a sustentar a narrativa de ligação direta com o campo e o agronegócio brasileiro. Estimativas baseadas em declarações patrimoniais e informações públicas apontam que o conjunto de propriedades rurais ligadas ao patrimônio de Caiado pode ultrapassar facilmente dezenas de milhões de reais, principalmente pela valorização das terras em Goiás nos últimos anos. Regiões agrícolas próximas de Anápolis, Nova Crixás e outras áreas produtivas do estado tiveram um crescimento imobiliário expressivo impulsionado pelo agronegócio. Os imóveis rurais associados à família costumam seguir o padrão tradicional das grandes fazendas goianas: sedes amplas, áreas de pecuária, espaços para maquinário agrícola, alojamentos para funcionários e extensas áreas produtivas. Em propriedades desse perfil, o valor de mercado pode variar entre alguns milhões até dezenas de milhões de reais, dependendo da localização e produtividade da terra. Além do patrimônio rural, Caiado também passou a utilizar São Paulo como base política durante a pré-campanha presidencial para 2026. Segundo declarações públicas, ele começou a permanecer parte da semana em um apartamento pertencente às filhas na capital paulista. A escolha não foi apenas pessoal, mas estratégica. São Paulo concentra empresários, investidores, mídia nacional e articulações políticas importantes para um projeto presidencial. Esse movimento ajudou a fortalecer uma nova imagem, menos regional e mais nacionalizada. Enquanto Goiás representa sua base histórica ligada ao agronegócio, São Paulo simboliza a aproximação com o mercado financeiro, grandes empresários e setores econômicos influentes. Outro ponto importante é que Caiado costuma explorar politicamente a ideia de simplicidade administrativa, mesmo possuindo patrimônio elevado. Durante o governo, reforçou o discurso contra privilégios e gastos excessivos.
principalmente após ações simbólicas como o leilão de carros oficiais de luxo para financiar despesas hospitalares. Agora você deve estar pensando: então Ronaldo Caiado é um dos políticos mais ricos do Brasil? A resposta é sim. Em declarações oficiais recentes, ele apareceu entre os governadores com maior patrimônio declarado do país, acumulando imóveis, aplicações financeiras, participações societárias e propriedades rurais. Viagens. Nos últimos anos, Caiado ampliou fortemente sua agenda fora de Goiás. Brasília e São Paulo viraram os principais centros de articulação política, mas ele também intensificou viagens para eventos empresariais, encontros partidários, agendas do agronegócio e reuniões estratégicas com lideranças conservadoras. São Paulo se tornou um dos pontos mais importantes dessa movimentação. O governador passou a utilizar um apartamento da família como base logística na cidade, justamente porque a capital paulista concentra empresários, mídia nacional e investidores. Hotéis de alto padrão usados frequentemente por políticos e empresários na região possuem diárias que podem variar entre aproximadamente R$1.000 e R$5.000, dependendo do evento e da localização. Brasília também virou parte constante da rotina de Caiado, especialmente durante discussões sobre reforma tributária, articulações partidárias e negociações para a eleição presidencial. Nessas viagens, ele passou a fortalecer relações com setores econômicos e partidos de centro-direita. Outro destino importante foi Israel. Após declarações polêmicas de Lula sobre o conflito no Oriente Médio, Caiado viajou ao país ao lado de Tarcísio de Freitas para reuniões institucionais e agendas diplomáticas ligadas ao governo israelense. A viagem teve forte impacto político e ajudou a reforçar sua aproximação com setores conservadores. Além disso, Caiado participa frequentemente de feiras agropecuárias, encontros do agronegócio e eventos ligados ao setor rural, ambiente onde mantém enorme influência desde os tempos da UDR. Carros. Quais carros marcaram a trajetória política de Ronaldo Caiado? Apesar de não existir uma lista pública completa dos veículos pessoais do governador, sua imagem ficou fortemente associada aos carros oficiais de luxo usados pelo governo de Goiás no início de sua gestão. Em 2019, Caiado ganhou destaque nacional após mandar leiloar 2 veículos de alto padrão pertencentes ao governo estadual. Os carros eram avaliados em cerca de R$650 mil e foram vendidos como parte de uma estratégia para reforçar o discurso de austeridade administrativa. A narrativa utilizada era clara: reduzir privilégios, combater excessos e direcionar recursos para áreas prioritárias, principalmente a saúde pública. O dinheiro arrecadado ajudou no custeio do Hospital Materno-Infantil de Goiânia, que enfrentava grave crise financeira na época. Porém, em sua garagem pessoal, considerando o patrimônio elevado e a ligação histórica com o agronegócio, é provável que Caiado utilize veículos de padrão elevado compatíveis com o perfil da elite rural brasileira, embora muitas informações específicas não sejam oficialmente divulgadas. Além disso, como governador, ele passou a utilizar veículos blindados e carros institucionais preparados para a segurança oficial, especialmente em agendas públicas e viagens políticas. Agora você deve estar pensando: então por que a imagem dos carros virou tão importante para Caiado? Porque o leilão dos veículos de luxo ajudou a construir uma narrativa poderosa de austeridade. A mensagem era simples: cortar privilégios para investir em áreas sociais. Essa estratégia funcionou politicamente porque criou contraste entre governos anteriores e a imagem que Caiado queria transmitir como gestor técnico e responsável fiscalmente. Fortuna. Para descobrirmos qual a fortuna dele, primeiro precisamos responder essa pergunta: quais são as principais fontes de renda e negócios ligados a Ronaldo Caiado? A resposta passa principalmente pelo agronegócio, propriedades rurais, participações patrimoniais e atividades históricas ligadas ao setor agropecuário. Caiado sempre teve forte ligação com o campo. Antes mesmo da política nacional, atuava como produtor rural
e representante de entidades agropecuárias em Goiás. Sua projeção começou justamente dentro da União Democrática Ruralista, organização criada para defender interesses de grandes proprietários de terra durante os debates sobre reforma agrária nos anos 80. Grande parte da riqueza associada ao nome Caiado vem de propriedades rurais, fazendas e investimentos ligados ao agronegócio. Goiás é um dos estados mais fortes do Brasil na produção agropecuária, e famílias tradicionais do setor costumam acumular patrimônio elevado através da valorização de terras, criação de gado e produção agrícola. Além das fazendas, declarações patrimoniais mostram que Caiado possui aplicações financeiras, participações societárias e diversos bens imóveis. Mesmo sem divulgar detalhadamente todas as empresas ligadas à família, é evidente a conexão histórica com o setor rural e empresarial goiano. Outro ponto importante é a própria construção política em torno do agro. Caiado se tornou um dos principais símbolos da bancada ruralista brasileira e mantém proximidade com empresários do agronegócio, cooperativas agrícolas e setores exportadores. Durante a pré-campanha presidencial, ele intensificou ainda mais a aproximação com empresários e investidores em São Paulo. A estratégia busca ampliar apoio fora do setor rural e aproximá-lo do mercado financeiro e industrial. Nas redes sociais, Caiado também utiliza fortemente sua imagem política como ferramenta de fortalecimento público. Seu Instagram ultrapassou 2 milhões de seguidores durante o crescimento da pré-campanha nacional, aumentando ainda mais sua influência digital e capacidade de articulação política. Agora você deve estar pensando: então a política e o agronegócio sempre caminharam juntos na trajetória de Caiado? Sim. Desde o início da carreira, sua força política nasceu diretamente da influência econômica e social do setor rural brasileiro. E então, finalmente, qual é a fortuna de Ronaldo Caiado? Estimativas baseadas em declarações oficiais apontam que o patrimônio do governador ultrapassa dezenas de milhões de reais, colocando-o entre os políticos mais ricos do Brasil. Nas eleições mais recentes, Caiado declarou patrimônio superior a 24 milhões de reais. O valor chamou atenção, porque representava crescimento muito grande em comparação às declarações anteriores feitas ao Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo sendo milionário, ele construiu uma narrativa política baseada em austeridade fiscal e combate aos privilégios públicos. O exemplo mais conhecido foi o leilão de carros oficiais de luxo para ajudar financeiramente o Hospital Materno-Infantil de Goiânia. Agora você deve estar pensando: como Caiado consegue manter discurso popular mesmo sendo milionário? A resposta está na estratégia política. Ele tenta apresentar riqueza ligada ao trabalho rural, à produção agropecuária e à gestão eficiente, evitando transmitir imagem de político distante da população. Sorte e sucesso para ele! Então, agora vamos conhecer mais sobre a vida da próxima figura pública aqui no canal? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.